Olá, que a paz seja com vocês. Prezado irmão, Jesus é submisso ou não é submisso a Deus, o Pai? O que você acha? Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que nos evangelhos, Jesus está como alguém inferior, alguém submisso ali, certo? Isso é fato. Há até um verso que Jesus diz ali que o Pai é maior que ele. Jesus também fala que é o enviado do Pai. E Jesus também fala, o próprio Jesus fala que o enviado não pode ser maior do que quem enviou, certo? Quem envia é maior do que o enviado, isso é lógico, né? Sem dúvida. E Jesus fala isso daí. Os discípulos são enviados de Jesus, logo os discípulos não podem ser maior do que Jesus. Do mesmo modo, Jesus é enviado do Pai. Desse modo, ele não pode ser também maior do que o Pai que o enviou. Isso é lógico. Acontece que algumas pessoas que falam que isso só aconteceu enquanto Jesus estava aqui, como homem, né? Ensinando, curando, etc. e etc. Será que isso é uma verdade? Será que após Jesus ressuscitar, não há nas Escrituras, na Bíblia, nenhuma marca de sujeição de Jesus para com o Pai? O que você acha? É sobre isso que iremos falar hoje, tá ok? Vamos aí para o primeiro verso. Efésios capítulo 1, verso 20, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Sabemos aqui o contexto. Jesus falou alguma coisa sobre isso quando Jesus disse que iria subir ao céu e que iria receber do Pai todo o poder no céu e na terra. Semelhantemente a esse dito aqui, podemos perceber que há muitos outros versos na Bíblia falando que Jesus subiu ao céu e se colocou à direita de Deus. O que quer dizer, irmão Fábio, a expressão direita de Deus? Direita. Não só se referindo assim, à posição que a pessoa está, mas o que quer dizer direita? A direita de Deus. Pois bem, a direita, sentar à direita de Deus, tem a ver com o que nós chamamos aí braço direito, certo? Aqui na nossa língua portuguesa, aqui nós temos uma expressão que diz: olha, esse daí é meu braço direito. Um gerente que diz: ó, essa pessoa aqui é o meu braço direito. Ou um dono de uma empresa que diz: essa pessoa aqui, esse gerente é o meu braço direito. O que ela quer dizer? Claro, quer dizer que aquela pessoa é de confiança. Quer dizer que você pode confiar todas as coisas nas mãos daquela pessoa, que ela vai cuidar como se fosse você, certo? É o mordomo, hoje em dia não tem tanto mordomo, mas seria o mordomo, aquela pessoa que você entrega tudo nas mãos dela, para que ela cuide como se fosse você, certo? Eu pergunto, o fato de Jesus estar à direita de Deus não indica uma marca de submissão e de inferioridade? Com certeza, né? Claro que sim. Outro verso aqui. Outro verso está em Hebreus capítulo 4. Aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmão Fábio, dizer que Jesus Cristo não é o sacerdote ou o sumo sacerdote não quer dizer nada. Tem até algumas pessoas que falam assim: mas ele exerce a função de sacerdote, ele não é sacerdote. Irmãos, a Bíblia diz que ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Não diz que ele está exercendo e fazendo de conta que é sacerdote. O que quer dizer ser um sacerdote no contexto bíblico? Por exemplo, quando você vai no Antigo Testamento, você vê alguns homens de Deus como Arão. Arão era sacerdote que ministrava na casa de Deus ali as coisas sagradas. O que faz o sacerdote? Ele representa a humanidade, perante a divindade, certo? Não só no conceito bíblico, mas em conceito de qualquer religião, inclusive das religiões pagãs.
o sacerdote, ele vai sempre representar o povo, as pessoas diante da divindade, certo? E eu pergunto, o fato de Jesus ser sacerdote de Deus, isso não é uma marca de submissão e de subordinação? Isso está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Sim, porque há um só Deus. Você crê que existe um só Deus? Eu também. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, qual a natureza dele aqui? No contexto aqui de 1 Timóteo, Jesus já estava à direita de Deus. Já estava nos céus. E Jesus nos céus aí, ele está com qual natureza? Natureza de quê? Jesus Cristo, Deus? Não. Jesus Cristo, homem, certo? Prezados irmãos, eu sei que para muitas pessoas esse texto aqui não demonstra nada, mas porque falta um pouquinho de sinceridade nessas pessoas, porque qualquer pessoa que for sincera mesmo, ela vê sim nesse verso uma marca de inferioridade, de subordinação. Mediador, veja bem, prezado, o mediador, só de falar que a pessoa é mediadora de Deus, mediadora do Pai, já o coloca como uma pessoa que está ali abaixo, em termos hierárquicos, certo? Com certeza. Jesus é homem, Jesus é mediador, marcas de submissão. Vamos outro verso aqui. Opa. 1 Coríntios 15. Irmãos, presta atenção nesse verso aqui. Olha aqui. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Jesus, ele vai reinar, mas depois que ele reinar, nos 1000 anos, ele vai entregar o reino a Deus e o Pai. Isso acontecerá, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, quando o trono de Deus descer, certo? Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, sabendo que Jesus virá e vai destruir ali a besta, o falso profeta, os reis da terra, certo? E o último inimigo a ser morto ali está aqui, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ah, irmão Fábio, mas essa morte aqui não é quando acontecer a ressurreição e os santos receberem um corpo glorificado? Não. Essa morte aqui é a morte que vai ser destruída logo após Satanás e seus anjos ser destruídos. Essa morte aqui está se referindo à morte que após Jesus se levantar em um trono branco para julgar, a Bíblia fala ali em figura de linguagem que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Morte e inferno se referindo ao fim da morte como um todo, certo? Esse momento que a morte é vencida. Por isso que quando a cidade santa desce, é dito, é feito o decreto, e a morte não mais existirá, certo? O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Aí diz o verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Entendendo esse texto. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus. O Pai sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Mas o próprio Pai que sujeitou todas as coisas a Jesus, ele não pode estar sujeito a Jesus. Você está entendendo? Vou ler de novo aqui, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Seus pés, pés de quem? Pés de Jesus, certo? Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Aquele aqui, se refere ao Pai, certo? O Pai sujeitou todas as coisas a Jesus e ele não pode se sujeitar a Jesus. Entendido? Continuando. Verso 28. E quando
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu estou diante de um texto que diz que Jesus, após a ressurreição, após subir ao céu, continuou submisso a Deus. Esse texto aqui demonstra que Jesus é submisso, é sujeito, ou não? Ou não? Seja sincero. O Pai sujeitou todas as coisas a Jesus, mas o Pai não pode se sujeitar a Jesus. Mas no final, depois que Jesus, todas as coisas estiverem sujeitas a Jesus, no final, para que Jesus vencer todos os inimigos ali, certo? E o último inimigo foi a morte. Jesus vai se sujeitar ao Pai. Isso não é sinal de sujeição? E olha que isso aí está apontando para o futuro. Está apontando para o futuro. Outro texto, prezado. Apocalipse 3. Esse é demais, certo? Olha aí, Apocalipse 3, verso 12. Diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Deixa eu ver quantas vezes aqui Jesus fala meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. 2, 3, 4. 4 vezes Jesus diz meu Deus e meu Deus. Prezado irmão, quando uma pessoa diz que outra pessoa é Deus dela, ela está dizendo, ela está tentando se equiparar a essa pessoa? Com certeza que não, certo? Porque a palavra Deus quer dizer ser supremo. Todo mundo que diz que tem um Deus, automaticamente está se colocando abaixo, está colocando como alguém inferior a esse Deus, certo? Afinal, qual seria a razão de ter um Deus? Qual seria a razão de ter um Deus? Outra coisa interessante é que ao Jesus se falar que tem um Deus, deixa muito claro que Jesus também lá no céu, mesmo estando à direita do Pai, ele reverencia e adora o Pai, né? Presta culto ao Pai como Deus. Do contrário, de que razão teria Jesus chamar o Pai de seu Deus? Ser Deus de uma pessoa só por ser, só da boca para fora? Você viu o texto que diz que Jesus é o homem que está à direita, que está como mediador, né? Acho que foi 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus como homem, representando a humanidade do céu, Jesus também presta culto, também reverencia o Pai como seu Deus. Isso é uma marca de submissão nas Escrituras por parte de Jesus ou não, prezado? Com certeza, né, prezado irmãos? Além desses versos aí, eu poderia mencionar também o texto que diz lá que 1 Coríntios, se não me engano, que o Pai é a cabeça de Jesus, assim como Jesus é a cabeça da igreja. Cabeça quer dizer aquele que governa, certo? Outro verso, poderia mencionar para você, por exemplo, Apocalipse, que diz que Jesus tem uma revelação, e essa revelação é o Apocalipse, certo? Mas a Bíblia diz que a revelação de Jesus foi Deus que o deu. Deus que o deu. Isso não é uma marca de submissão, prezado? Com certeza. Poderia mencionar também os 24 anciãos e os anjos. Capítulo 4 de Apocalipse, ali, no primeiro momento, reverencia o Pai como o Criador, como Deus. Como o Pai está sentado no trono e esses 24 anciãos reverencia no primeiro momento ao Pai. Depois Jesus, que está à direita do trono, é reverenciado como o Redentor ali. Isso não é uma marca de submissão? Primeiro reverenciar o Pai e depois Jesus é uma marca de submissão, com certeza. É uma marca de que o Pai é supremo. É uma marca de que o Pai está acima de Jesus, em uma cadeia hierárquica, certo? Desse modo, prezado irmão,
Desse modo, prezado irmão, fica claro na Bíblia que Jesus, apesar de ser muito exaltado, eu não quero aqui dizer que às vezes as pessoas podem dizer: nossa, irmão Fábio, você está diminuindo Jesus, está tirando a glória de Jesus. Jesus não é um homem qualquer não, irmão Fábio. Por favor, se eu dei a entender isso no estudo, por favor, não é bem assim. O que eu quero dizer é que abaixo do Pai não tem nenhum outro nome senão o nome de Jesus. E você acha que é pouca coisa, prezados irmãos? Veja bem, eu tenho no plano espiritual, eu tenho serafins, eu tenho querubins, eu tenho arcanjos, que são anjos de grande poder no plano espiritual. Eu tenho os reis da terra, os reis da terra aí, e acima de todos está Jesus, com toda a autoridade, com todo o poder, como o grande governador que governa aí a sua igreja, que cuida da sua igreja, que representa a humanidade perante o céu. Veja bem, prezado irmão, essa importância. Jesus, ele representa a humanidade perante Deus. Isso é pouca coisa. Ele é um porta-voz da humanidade perante Deus. Mas, prezado irmão, Jesus ainda está inferior ao Pai. Pai, a majestade, bendito seja ela, está acima de todo ser, ok? É inigualável, incomparável, sem sombra de dúvidas, certo? Ok? Por isso, não misture as coisas. A glória devida ao Pai é uma e a glória devida ao Filho é outra. Entendido? Fique na paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, irmão. Deus abençoe.